Eu... Bom dia. Bom dia. Eu sou Camila, sou do povo Puruborá. Atualmente, espero que para sempre, resido na aldeia Aperoí. Nós, mulheres indígenas dos povos que habitam e desde sempre resistem na BR-429, reunimos-nos nos dias 21 e 22 de setembro, na aldeia Aperoí, linha 22C, 7 pontos, território do povo Puruborá, para fortalecer nossas lutas, reafirmar nossa cultura e honrar nossa ancestralidade como fonte de vida, sabedoria e resistência. Muitas aqui já estão fortalecidas. E essas que estão fortalecidas precisam fortalecer aquelas que ainda não estão. E elas não estão distantes. Elas são mulheres do nosso povo ainda, que falam baixinho, que às vezes não querem nem se apresentar com vergonha, que às vezes não querem nem se dizer enquanto meu povo é Cujubim, por exemplo, Puruborá, Helena. Tem vergonha ou não se sente com aquela autonomia, aquela fortaleza ainda para falar, meu povo é Puruborá, eu sou Puruborá. Somos assim, né, baixinhos, cabelos enrolados e temos, né, assim, né, essa pele clara, cabelo enrolado, porque sofremos, né, nossos avós sofreram abuso, né? No tempo do soldado da borracha, né, veio muito nordestino para ser escravo dos patrões, né? E cada nordestino que veio para cá, na época, eles eram todos jovens, tudo solteiro. E o que eles faziam? Eles pegavam as índias, né, de 10, 12, né? As mais velhas tinham 12 anos quando eles davam para os seringueiros, né? Não deixava os índios casar com as índias porque os seringueiros precisavam de ter, diz que uma mulher. Mas não trouxeram, né? Já que eles precisavam de mulheres, deveriam ter trazido alguém de lá. Mas não trouxeram, casaram com as índias, né? Puruborá. Né? Como nós estamos falando só das Puruborá, que aqui foi não foi só as Puruborá que sofreu, não é? Esse abuso, todas as índias que viviam por aqui, né? Que nem as Miguelenas, Cujubim e outras, né? Outros que sofreram, né? A maioria do meu povo, que aqui ficou uma família, que foi a família da minha mãe. Né? Minha mãe que ela nunca quis sair daqui, mas aqui no estado de Rondônia, em quase uma cidade dessa, tem 2, 3, 4 famílias, não é, do povo Puruborá. Guajará, Porto Velho, né, Ji-Paraná, Ariquemes, São Miguel, Mato Grosso, né? Nós temos uma família muito grande no Mato Grosso, né? A nossa família que foi embora daqui, viviam aqui, né, e se mudaram para lá. Quando nós começamos na luta, nós aqui era 60 pessoas tinha aqui. E aí, né, foi fechando o círculo, como eu disse assim, para nós, não é? Porque muita gente teve medo de ficar. Porque o que foi que a gente ouvia falar? Ah, vamos matar fulano, vamos matar o cicrano. E muitos foram embora com medo. E aí o que resta ainda é essas 6, 9, 8, né? 8 famílias ainda que está resistindo à pressão, né, dos fazendeiros aqui. E daqui nós não saímos. Para nós sair daqui, com certeza, só se matar tudinho. Porque se deixar um vivo, esse um vai ficar. Que eu já falei, né? Que você teve o índio do buraco,
E vai ter a Índia do buraco, porque essa Índia do buraco sou eu, né? Porque daqui eu não saio. Para mim sair daqui, só se for morta. Porque viva eu não saio, não. O meu povo, ele é resultado de todo um massacre, né? E com isso, a gente foi perdendo a nossa cultura, nossa língua. Hoje a gente não tem mais falante fluente na língua, mas a gente tem um dicionário que foi deixado pelas 3 matriarcas, que uma era a minha bisavó, a mãe do meu avô também. Mas foi bem difícil construir tudo isso por conta que tinha toda aquele trauma, né? De eles apanhavam para não falar a língua, a crença. E para os jovens tem sido bastante difícil essa questão. Mas com o pouco que a gente tem conseguido, a gente consegue falar algumas palavrinhas, mas não tão fluente. Que nem a questão da dança, né? A questão do medo de falar sobre a nossa cultura, né? A gente fez um projeto e disso era sobre resgate cultural, né? Porque principalmente a gente se sentia envergonhado quando a gente ia para os encontros e perguntavam, vocês têm canto, vocês têm dança? E Cujubim sempre ficava ali quietinho, nunca gostava de falar, batia aquela vergonha. Também tinha o preconceito dos próprios parentes, tem o preconceito na sociedade que a gente tinha de tu é indígena, sou indígena, tu é indígena e fala alguma coisa aí na tua língua. E a gente não saber. Qual que é a tua pintura? A gente não sabia. A gente não dança, canto, a gente não tinha conhecimento. Porque não deu tempo da minha avó e nem das minhas outras 2 tias-avós passarem tudo que elas sabiam, né? Até porque elas sofreram um massacre muito cedo, quando crianças, 6, 7, 9 anos de idade. Então era muito difícil elas ensinar tudo isso que elas apanhavam para não saber, para não falar mais, né? Não praticar. E com isso, ultimamente, a gente conseguiu resgatar a dança. O meu tio falou que elas se juntavam sempre na aldeia para dançar debaixo de um pé de árvore, de um pé de mangueira. E esse pé de mangueira ainda existe, né? E elas dançavam em frente e ele passou pra gente, depois de muitos, muitos anos, né? Falou, tio, por que você não falou? Eu tinha medo, ficava com medo de falar, né? E foi onde ele disse que Cujubim nunca vai para trás. E esse é o lema do Cujubim. A gente tem levado muito a sério esse lema de nunca ir para trás, nunca se acanhar. E agora em encontros a gente fala, Cujubim tem alguma coisa para apresentar? Cujubim tem, a gente tem a dança, a gente tem pintura, resgatamos bastante pinturas, né? Com a vovó que deixou, a gente foi em documento antigo, foi pesquisar, temos canto também. Então assim, a gente tem, só não tínhamos conhecimento, né? E é que nem o nosso logo oficial, que é a flecha para frente, que a minha prima fez, né? E que é a flecha para frente, que Cujubim nunca vai para trás. A minha mãe, como era aí do Limoeiro, né? São Miguel. E ela teve 16 filhos, 8 mulheres e 8 homens. E agora já só está em 13, né? Que já os outros faleceram. E aí a cultura da gente era roça na época, né? E a minha mãe ensinava a fazer essas xixas de abacaxi, que era o aluá que ela chamava, né? As nossas culturas, o aluá. E tem mais outras coisas, né? Só que agora eu não estou lembrada das nossas culturas. Que a maioria dos meus irmãos mesmo são irmãos de sangue, é em Porto Murtinho. E os outros estão espalhados. Tem Vilhena, tem Porto Velho, né? Tem Guajará. E fora os outros miguelenos também, né? Que não são de sangue, né? E mora também em Porto Velho. Porto Murtinho também. Mora em Jaru. E os demais, né?
Fico um tempo em Costa Mar, que tem casa, né? Venho para o Porto também e fico ali. E com minha família a gente somos unidos, graças a Deus, né? E estamos aí. Perdemos muitos irmãos ultimamente, um atrás do outro, né? Eu vejo que alguns tá chegando adiante, né? Outros já tá meio puxando para trás. Mas eu tenho fé que uma hora vai chegar, né? Eu me sinto uma mulher corajosa. Eu me vejo, né, num papel de uma mulher de força, da luta, de coragem, né? Eu sou funcionária, né? Sou agente de saúde, mas isso não impede de eu sair, né? Para lutar pelos nossos direitos, pela nossa comunidade. Tem as dificuldades às vezes, eu tenho que sair, eu tenho que deixar a minha casa só, às vezes, né? Porque às vezes eu saio e meu esposo fica, mas tem vezes que ele também sai para a luta e a casa fica só. Mas também pelas ameaças, né? Sou muito feliz pela mulher que eu sou. Eu sou essa guerreira sim. Eu acredito que eu tenho um pouco da minha mãe, da minha avó. E eu me sinto muito feliz de estar lutando pelo meu direito, pelos direitos dos demais parentes, outros povos indígenas também. Porque uma hora eu posso ir, mas eu sei que eu lutei e alguma coisa eu vou deixar de bom para o futuro do meu filho, das minhas netas, dos bisnetos que virão. O futuro presente, né, que possa vir ainda. Este encontro simboliza a continuidade de nossa jornada, onde reafirmamos a profunda conexão entre nossos corpos e nossos territórios. Unidas, dizemos ao mundo que existimos e que sempre estivemos aqui, guiadas pela força dos nossos ancestrais que lutaram incansavelmente pela manutenção de nossa identidade e pela garantia de uma vida digna. Enquanto mulheres indígenas, somos guerreiras, esposas, mães e filhos. Nossa luta não se limita ao campo, aos espaços públicos. Ela se estende para dentro de nossas casas, onde muitas vezes enfrentamos a opressão silenciosa, que tenta nos impedir de seguir lutando e existindo. Resistimos em múltiplas frentes, carregando o fardo de proteger nossas famílias e nossas culturas, enquanto também combatemos a misoginia e as injustiças que se impõem sobre nós. Exigimos igualdade de direito com os homens em uma sociedade justa, livre e digna, onde a contribuição das mulheres indígenas seja reconhecida e valorizada em sua totalidade. Nós que estamos liderando no momento, então temos que agarrar essas oportunidades e seguir em frente e vestir a camisa e conversar, não brigar, bater de frente, bater e tal. Mas às vezes temos que fazer escolhas igual ela fez. Ou eu faço isso, eu fico aquilo. É igual no movimento, ou eu vou, ou deixo morrer, ou deixo viver. Né? Então a gente tem momentos que tem que fazer escolhas. A gente viu lá parentes confrontando os brancos, morrendo, tendo que matar. Então existe um momento na vida que tem que ter o confronto. E é aí que você tem que estar preparado, se você vai ou não vai, né? Como mulher não é fácil, porque a gente sabe que existe no meio indígena ali também homens machistas, mas graças a Deus a gente conta com o apoio da família, né? E a gente ergue a cabeça
e vamos à frente, mas fácil não é. Às vezes, né, assim, eu fico pensando assim que não é fácil por ser mulher, né? É muito difícil. Você precisa ter assim eu falo assim, um pulso muito firme mesmo para você não desmoronar. Porque quando eu assumi a liderança em 2002, eu fui muito criticada, né? Muito criticada, sim, não pelo meu povo, mas sim pelos outros povos, né? De me perguntar se não existia homem na minha aldeia, né? Esse aí era o primeiro passo, né? Que como uma mulher, né, dizer que era cacique. Porque eu fui a primeira cacique do estado de Rondônia, foi eu. E aí aquilo foi, né, para os outros povos, foi acho que muito difícil para eles, né? Porque para mim não foi, né? Para mim não foi difícil, né, ser cacique do povo. Porque até na época, quando foi para mim assumir, quando meu pajé falou que eu ia ser a cacique, eu primeiro perguntei do meu povo, né? Se eles me apoiavam. Porque se eu tivesse apoio do meu povo, não era eu, Osana, e sim era nós, né? Trabalhando para nós. Porque eu, Osana, sozinha, eu não faço nada. Nada, nada, nada. Mas com o apoio do meu povo aí eu vou longe. Para mim, estar nesse lugar de liderança jovem, principalmente na cidade, é um pouco difícil, porque tem a escola, né? E tentar trazer os jovens que não estão interessados ou não são convidados, né? Eu me vejo no protagonismo de ir até eles e tentar trazê-los, né? Muitas vezes é difícil, mas sempre tem um que salva, né? Eu consigo trazer. Na articulação, assim, para o meu povo, enquanto família, é um povo muito unido, né? A gente sempre cuida um do outro, principalmente as nossas lideranças mais velhas, principalmente eu que tenho saído atualmente, né? Para levar as nossas reivindicações, a nossa demarcação. Tem sido gratificante, porque ultimamente, assim, muitas das vezes eles não ingressam porque eles não conseguem ver resultados. Mas, assim, tantas reivindicações que a gente tem feito ultimamente, que tem dado tanto resultado para o nosso povo, trazer conhecimento a mais para o meu povo, para os que não conseguem sair, tem me deixado muito feliz, porque eu tenho conseguido trazer conhecimento e informação para eles que não conseguem se deslocar, né? E eu acho que eu tenho feito meu papel muito bem, eu acho, eu tenho consciência, né? E tenho todo o apoio da minha mãe, principalmente, que tem me apoiado nessa saída. Não, filha, vai, é assim. A minha mãe tem bastante dificuldade de não sair por conta da saúde, né? Então, vai, filha, vai, essa luta é sua também. E é isso, vamos, e é tentar trazer mais jovens. Eu me sinto assim, para muitas meninas jovens, eu me sinto a inspiração, porque elas falam para mim que a minha luta, a luta do meu povo, também inspira a luta de outros povos. Então é muito significante para mim estar junto com essas outras jovens, incentivando e formando parceria mesmo de juventude na luta. Eu percebo que a gente chega a fazer um movimento fora a parte da 429, seja de mulheres, seja de lideranças ou da própria juventude. E a gente não conseguia enxergar essa juventude envolvida e menos ainda contribuindo com a luta do povo. Que a juventude esteja nos mesmos espaços que as lideranças, que elas tragam as suas vozes, tragam as suas contribuições, que as suas vozes sejam acolhidas e que a gente consiga fazer cada vez mais uma luta com muitas conquistas
e principalmente uma luta de continuidade, que os nossos territórios venham a ser demarcados, que os nossos povos venham para dentro do território e que a gente consiga alcançar aquilo que um dia foi o sonho dos nossos mais velhos, que se foram e que não conseguiram ver os seus sonhos contemplados, que é a demarcação do território. Durante este encontro, reunimos mais de 50 participantes, em sua maioria mulheres dos povos Cujubim, Migueleno e Puruborá, além de aliados que somaram força na luta pelo pleno exercício de nossos direitos. Nossas discussões ressaltaram a importância de que, como mulheres articuladas, nos desafiemos a reviver a memória de nossas lutas. Identificamos os desafios que persistem e buscamos soluções para atrair mais mulheres a se unirem a nós nessa construção de uma vida digna. Este espaço é um ponto de convergência de nossas batalhas pelo respeito aos nossos territórios, que habitamos e cuidamos desde nossas ancestralidades. Nós, Cujubim, nós iniciamos a nossa luta desde 2002, que a gente não era reconhecido quanto povo Cujubim, e foi através do Cine que a gente teve esse apoio, e também através desses nossos reencontros nós começamos a nos reencontrar, né? Porque a gente não se reconhecia como um povo Cujubim e assim a nossa família estava totalmente desvinculado, ninguém se via. A gente não conhecia nossos familiares de Costa Marque, e nem de Sagarana, nem Guajará, nem Porto Velho. Foi a partir do momento da nossa luta que nós se auto-reconhecemos como povo, quanto povo Cujubim, que a gente começou a conhecer nossos familiares. Porque é muito difícil a gente viver dentro de uma comunidade onde não é território da gente e conviver com várias outras etnias. Isso é muito difícil, e o que nós queremos quanto povo Cujubim, quanto mulher que está na luta, é que nosso território seja demarcado para que nós possamos ter nosso povo, nossa família junto e dentro do nosso território, construir nossa educação, nossa saúde e nosso bem viver, né? E para mim hoje esse encontro ele está sendo muito importante para mim, né? E espero que seja também importante para outras pessoas, né? Assim como eu abracei essa luta, né, para estar hoje aqui. A gente está vendo o fortalecimento nosso daqui da 429 enquanto mulher. Isso é que a gente vem lutando para mais de 24 anos, né? A gente na caminhada enquanto mulher, para estar dando a visibilidade a 429, né? Os povos indígenas, mulher. E hoje, a gente vendo, nós aqui reunidos, os três povos, Migueleno, Cujubim e Puruborá, vi que a gente avançou nesses 24 anos de caminhada, que a gente sai para estar fazendo as reivindicações. E essa questão da comunicação e da articulação, ela tem se dado como um instrumento de luta, né? A gente precisa estar se conversando e falando na mesma língua para que a luta aconteça da forma que a gente precisa que ela aconteça. A gente precisa que esse povo, mesmo que espalhado, esteja falando a mesma língua, né? Hoje nós temos um número de famílias na aldeia Peroí, mas que em vista do que é a quantidade, o tamanho do povo Puruborá, ainda é uma parcela bem pequena. E que essa articulação, ela tem se feito necessária por causa da dispersão do nosso povo. Então a gente precisa estar falando a mesma língua, estar articulado para a gente poder se fortalecer na luta pela demarcação.
E sai hoje, sai amanhã e até agora, não é? A gente só vê o nosso território se acabando, os nossos rios se acabando do jeito que está. E assim é muito triste para a gente, né? Principalmente para mim. Denunciamos as constantes violações dos nossos direitos pelo Estado brasileiro, que insiste em tentar exterminar nossa cultura e nossa identidade por meio da exploração desenfreada de nossos territórios, que constituem para nós um patrimônio vivo. Há décadas enfrentamos empecilhos na demarcação das terras que nos pertencem. Apesar de nossa resistência, lutamos não apenas pela terra, mas pela garantia de políticas públicas eficazes em educação, saúde e autodeterminação, que nos são devidas por direito. O Estado e suas instituições têm os meios para efetivar nossos direitos. O que exigimos é que façam de forma concreta e com responsabilidade. Passados foram expulsos, né, de Limoeiro, e aí desde aí começou a luta para o retorno ao que de fato é nosso, que é Limoeiro. Ali tem toda uma ancestralidade, é onde os nossos antepassados viveram, alguns foram enterrados lá. Então, assim, demarcação porque é para onde a maioria quer voltar, né? Não vou responder por todos, mas a maioria quer voltar para lá, pelo fato de ali sempre ter sido o nosso lugar. E a nossa briga não é com o fazendeiro, a nossa briga é com o governo federal. Então, eu acredito que não era nem para tá levando tanto tempo, entendeu? Para eles poderem devolver o que é nosso. A maioria do meu povo, que aqui ficou uma família, que foi a família da minha mãe. Né? Minha mãe que ela nunca quis sair daqui. Mas aqui no estado de Rondônia, em quase uma cidade dessa, tem 2, 3, 4 famílias, não é, do povo Puruborá. Muita gente teve medo de ficar. Porque o que foi que a gente ouvia falar? Ah, vamos matar fulano, vamos matar o cicrano. E muitos foram embora com medo. E aí o que resta ainda é essas 6, 9, 8, né? 8 famílias ainda que está resistindo à pressão, né, dos fazendeiros aqui. Naquele tempo, o rio nunca secou como hoje ele seca. Então, a falta da demarcação, ela também faz com que a gente não tenha as nossas ancestralidades, a nossa identidade tão viva quanto a gente gostaria. Só que eu também compreendo que é tempo e as nossas movimentações têm feito com que a gente consiga trazer ainda aquilo que temos, se tornar vivo entre nós. E a gente tem feito esse esforço em relação aos nossos cantos, dança, a própria língua. A revitalização da língua Puruborá, ela contribuiu muito para a questão da nossa ancestralidade, para aflorescer essa ancestralidade adormecida dentro da gente. E a gente depende sim muito da nossa ancestralidade, porque o que nos liga ao território, a não ser a nossa ancestralidade, né? A gente precisa lembrar e ter presente aqueles que nos antecederam e que viveram nesse território para saber quem somos, para onde vamos e por que lutamos. A gente tem que ter união, motivação dando junto
que é para a gente conseguir tudo que a gente reivindica em todos os espaços que a gente vai. É urgente que as organizações indígenas, assim como a sociedade em geral, reconheçam nossas lutas e a nossa identidade. Somos como qualquer outro povo, comunidades legítimas e resistentes. Apesar da discriminação e do preconceito que continuam a ser perpetuados contra os povos indígenas de Rondônia, exigimos com veemência a demarcação imediata dos nossos territórios. A terra que pisamos não é apenas um espaço físico, ela é parte essencial de quem somos. É o ventre que nos nutre, que sustenta nossa cultura e nossa espiritualidade. A demarcação de nossos territórios é, portanto, a condição para nossa existência e continuidade como povos. Reafirmamos que a luta das mulheres indígenas vai além da defesa de espaços físicos. É a luta pela continuidade de nossa existência enquanto povos diferenciados, pela preservação de nossos saberes ancestrais e pela transmissão de nossas tradições às futuras gerações. A exclusão está inserida de alguns movimentos não nos darem oportunidade, não virem convite para a gente, principalmente a gente que está na 429. Muitas das vezes os jovens são excluídos para não estarem nesses espaços, ou quando a gente está, eles não dão lugar de fala para a gente, né? A gente fica ali acanhadinho, escondido. Às vezes não sabe, eles querem falar, eles falam da gente de uma forma errada lá na frente, só que a gente quer ir corrigir, só que não dá, porque não tem o espaço, né? A gente, como comunicação, tem um papel enorme, né? Tem um peso ali de levar informação, trazer principalmente, e a gente ampliar as nossas articulações, né? A gente levar a gente a gente também tem principalmente a demarcação das redes, né? A gente tem feito isso pelo Instagram, né? A gente fez isso pelos e-mails, Facebook. E é isso, a demarcação das redes hoje em dia também. A gente tem que ampliar todas as nossas estratégias, né? E uma delas tem sido pela comunicação fotográfica e tecnológica. Se hoje a gente está em Porto Murtinho é porque nós somos expulsos. Então eu acredito que o meio da comunicação tanto é importante para o nosso bem-estar, quanto também para fazer chegar a nossa luta, o nosso pedido desesperado da nossa terra. Então eu acredito que a comunicação é de suma importância. Então como que a gente vai ter interesse em participar de algo que a gente não tem conhecimento, não sabe qual é a importância? Então eu acho que essa ligação de lideranças e juventude é necessária, porque nós, juventude, nós seremos sim a continuação dessa luta, mas a gente também é o presente. E se a gente não for o presente, como que a gente vai ser o futuro? Quando vocês se forem, como que a gente vai lutar sem conhecimento? Então eu acho que essa ligação é necessária e é sim muito importante. Nós temos muita dificuldade porque a gente é uma geração que nasceu já nessa colonização muito forte dentro do nosso território, dentro da nossa aldeia, e também no processo de revitalização. A gente nasceu, a gente não tinha uma cultura totalmente formada, então a gente também tem bastante dificuldade, porque quando a gente nasceu, os nossos mais velhos, os nossos anciões, ainda estavam trabalhando aquele processo de resgate da cultura com o nosso sabedor, que é o Mário. Aí também tem essa dificuldade da juventude estar toda espalhada, a gente não conseguir juntar para trabalhar a cultura. Eu mesmo, o que eu sei da minha cultura, da minha língua, de todos os saberes, da culinária, de medicina, eu aprendi aqui no território, mas porque a minha família, a minha mãe conseguiu permanecer dentro do território.
E a gente tem uma escola onde o sabedor ensina tudo que ele aprendeu com os anciões para os mais jovens, e é por isso que eu sei, mas as pessoas que não estão dentro do território têm essa dificuldade de estar repassando para elas, por conta da distância. E eu tô aqui cuidando dos meus filhos, que eu quero que eles aprendam. Estava ensinando a minha filha, vocês viram, fiz uma saia de palha, ensinando ela a mexer, porque futuramente, quando eu tiver mais velha, eu quero que ela passe para o filho dela, do filho dela ela passa para os outros filhos dela. Então, tipo assim, a gente incentivar mais, né? Não deixar a cultura morrer. Não deixar a cultura morrer. As tradições. Tem sido uma dificuldade muito grande da gente manter as nossas culturas, né? Muito grande mesmo, porque hoje nós somos povos que precisamos da demarcação do nosso território, principalmente por conta das nossas tradições, da vivência do nosso povo, e que nos nossos territórios a gente consegue viver enquanto povo e a gente também consegue fortalecer a nossa identidade. A gente tenta dizer que Puruborá é Puruborá em todo lugar, independente de estar no território ou não. Mas a nossa identidade cultural, ela precisa do território, né? É no território que a gente consegue fazer essa conexão com a mata, com a terra, principalmente com o nosso rio, né? Nós temos o rio Manuel Corrêa que cruza todo o território do povo Puruborá e que por muito tempo ele foi o único meio do povo Puruborá se deslocar, era o rio. Então, assim, nós precisamos do território demarcado para a gente poder ter essa cultura viva. Minha luta é muito importante fortalecer a luta dos outros povos que vêm lutando pela mesma causa quanto a nossa. Né? A nossa união com os demais parentes, com a floresta, com a mata, com a mãe terra, com o rio, para nós é muito grande, é gratificante, é muito forte. E é tudo de bom. Porque nós dependemos de tudo isso. Nós vive por isso, através da mata, do ar, da água e da terra, porque sem ela nós não somos nada. Sem o respeito aos nossos territórios, não há vida, não há cultura, não há futuro. Por fim, reforçamos a necessidade de estarmos juntas, unidas em força e coragem, honrando aquelas que vieram antes de nós e que nos muniram com a valentia necessária para resistir. Que nossa união seja a base de uma luta cada vez mais forte, por nós, por nossos ancestrais e pelas que virão. Eu luto porque eu quero o território, né? Eu luto por isso. E não é só eu, é várias pessoas que estão lutando e eu também estou lutando por isso. Que a gente vai conseguir, com a fé, a união de todo mundo, a gente vai conseguir os nossos objetivos, né? Que é lutar pelo que é da gente. De todas as lideranças, com certeza é um sonho de todas as lideranças que está à frente, que luta pela demarcação do seu território, de um dia ele ser demarcado e que seu povo, para o seu povo estar dentro do seu território, onde dá a segurança de tudo, que é educação, saúde, né, os principais. Vem o território, educação e saúde. Esse é um sonho de todas as lideranças, ver seu território ser demarcado.
Nunca desista, nunca baixe a cabeça. Sempre na luta, sempre dizendo quem nós somos, da onde viemos. Porque essa é a nossa identidade. Indo para a luta sempre. E nunca desistimos. Porque se nós lutar pelo nosso território, que você sabe aonde tem vida, é aonde tem as terras indígenas demarcadas, né? Porque o resto não tem vida de nada, né? Tudo contaminado por veneno, tudo contaminado por tudo quanto não presta. E o território indígena, que ele é demarcado, eles têm menos alimentação para poder sobreviver. E essa é a minha esperança de um dia aquele artigo que está assegurado lá na Constituição, que desde 1988 era para todas as terras indígenas do Brasil serem demarcadas, que um dia seja cumprido com o que está escrito na Constituição. E vamos em frente, vamos lutar pelos nossos direitos de sobrevivência. Que a gente não desista, é claro que a caminhada ela não é fácil, a gente tem que resistir para existir. Não assanha o formigueiro, quem não pode com a formiga. Não assanha o formigueiro, pisa ligeiro, quem não pode com o formigueiro, não pode com o herreiro. Pisa ligeiro, quem não pode com os indígenas, não assanha os seus guerreiros. E quem não pode com os indígenas, não assanha os seus guerreiros. Quem não pode com os indígenas, não assanha os seus guerreiros. Pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres, não assanha suas guerreiras. Pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres, não assanha suas guerreiras. Quem não pode com as mulheres, não assanha as guerreiras. Quem não pode com as mulheres, não assanha as guerreiras. Quem não pode com as mulheres, não assanha as guerreiras. Choque, choque, choque,